noite fria, mas tão abençoada, encontrarmos amigos, revermos amigos. Ô Mercedes, só tem o volume 1, já tem o 2 e o 3, viu? Toda vez que eu venho, lê sempre o mesmo livro. A família cresceu, viu? Ah, tá, nós vamos oferecer então para casa hoje no término. A família cresceu, eu sempre vejo um. Agora eu entendi o porquê. A família cresceu, você arrumou problema. Ó, então na próxima vez vamos ler o 2 ou 3, hein? Que alegria rever amigos, que alegria estar novamente em Mogi Guaçu, que alegria ter a minha irmã comigo, a Dalcir, um companheiro querido de Itabira, e estar nesta casa que há anos temos tido a oportunidade de conviver, de aprender, de juntos trocarmos experiências, e que a noite de hoje possa trazer para nós um pouco de refrigério, de ânimo, de coragem a nível espiritual. E ao sairmos daqui, possamos sair abastecidos para mais uma semana. A doutrina dos espíritos, o espiritismo, ele tem uma finalidade extraordinária: o consolo e o esclarecimento. O consolo são as informações, como há pouco nós ouvimos, só de podermos ver, falar, andar, estarmos agasalhados numa noite fria como hoje, já são motivos para falarmos, graças a Deus. Tem pessoas que neste momento não têm nada. Hoje, por exemplo, foram feitas algumas refeições que entregamos embaixo de 3 pontilhões em Itapira. Eles dormem com papelão ou com uma folha de jornal. Então, só de eu ter um cobertor ou 2 cobertores, eu já tenho muito mais do que eles. O consolo está não em tirar os nossos problemas com as mãos, mas de nos dar ferramentas para lidarmos com a perda de um ente amado, a compreensão de que a morte ela é temporária, é uma separação temporária, o que morre é o corpo, o espírito continua sua jornada do outro lado. Compreender o porquê que às vezes dentro de um lar nós temos tantos embates. Nossa, eu sonhei com a paternidade, eu sonhei com a maternidade. Quando vem aquela criança, às vezes desenvolve uma depressão pós-parto, às vezes cria aquela animosidade com o próprio filho, com a própria filha. Mas como é que pode? Eu era doido por criança, sou doido por criança, mas parece que eu tenho alguma coisa com meu filho, com a minha filha. De onde que nasceu isso? Então nós encontramos explicação dentro do espiritismo. A compreensão da mediunidade já entra no esclarecimento, a compreensão de que estamos aqui de passagem, uma passagem evolutiva, uma passagem evolucionista. Nós não estamos aqui estacionados. É um tijolo que estamos colocando por dia ou por existência, por etapa reencarnatória, na nossa evolução. Mas precisamos observar também que o momento atual, ele exige um pouco mais de concentração, de atenção para a nossa parte espiritual. O livro Trabalhadores Invisíveis, no seu capítulo 4, o espírito de Jerônimo Mendonça narra um espírito chamado Guilherme, que já residia em outras dimensões espirituais. E sempre que ele tinha oportunidade, ele visitava colônias próximas, como por exemplo a colônia Esperança Chico Xavier. E o compromisso dele, cada visita que ele fazia, tanto quanto cada terça-feira é um assunto diferente que aqui se comenta, todas as vezes que ele também ia à colônia, sempre levava um assunto novo para reflexão. E quando o Espírito ditou este capítulo, ditou parte do que foi o discurso, porque se o Espírito for transcrever na íntegra um discurso, metade do livro é um discurso que eles têm no mundo espiritual. Então esses discursos que nós vemos nas obras de Emmanuel, nas obras de André Luiz, nesta própria obra, Trabalhadores Invisíveis, são resumos que os Espíritos trazem para sintetizar encontros que há no mundo espiritual.
E parte deste discurso diz o espírito de Guilherme, numa assembleia como nós estamos. A diferença é que os espíritos que lá estavam sem o corpo físico. Nós estamos de posse de um corpo físico. Mas as orientações que deram lá servem perfeitamente para nós que estamos aqui. Olha o que o Espírito diz. Há mais de um ano venho dedicando meu tempo sob orientação de meus superiores. No mundo espiritual haverá sempre um espírito maior do que nós. Enquanto na casa espírita eu posso ser o dirigente espiritual, mas tenho toda uma equipe espiritual que nos orienta, ao chegarmos no mundo espiritual, também teremos os espíritos que estão numa categoria acima da nossa, que continuam nos instruindo. Isso para o campo do bem, como para o campo do mal. Depende a dualidade, depende o ponto de vista do nosso foco. Aqui, uma cidade que caminha na senda da bondade e do amor. Então, há mais de um ano, esse espírito, sob o encargo de seus superiores, tinha a devida finalidade: visitar colônias como esta, que o livro se refere, com o compromisso de falar da importância da espiritualidade na vida das pessoas, seja dos espíritos desencarnados, seja dos espíritos encarnados. Por onde nós vemos atualmente números elevadíssimos de tudo que nos assusta. Guerras, conflitos, separações, pais e filhos, filhos e pais, ambientes de trabalho. Entra em anos eleitorais como o nosso, é um problema para as famílias, para o ambiente profissional. Hoje já não se discute ideias, hoje já não se discute propostas, hoje já entra no campo ofensivo, e se não pensa como eu penso, então não serve para ser meu amigo, e brigas no WhatsApp de família, gente que sai do grupo porque um pensa o A, outro pensa o B. Hoje nós chegamos a esse ponto. Hoje nós chegamos ao ponto de, agora no domingo último, que foi o Dia dos Pais, filhos não visitarem os pais por conta de questão de política de 2 anos atrás em eleição presidencial. É muito grave isso, porque os políticos não estão nem aí para nós. Eles não estão preocupados conosco. E às vezes a gente perde uma bela oportunidade reencarnatória por pessoas que não estão nem aí para nós. Às vezes a gente deixa de dormir, às vezes a gente compra uma ideia de uma pessoa que nem sempre também está com a razão. Então nós temos que tomar um pouco de cuidado. Tem coisas que são muito mais importantes. A gente tem que voltar a pensar, voltar a compreender que aquele que pensa diferente de mim está no direito dele, e pode ser que o equivocado nessa situação seja eu. Pode ser que daqui a 10 anos, quando eu tiver mais maturidade, quando eu ver a vida de outro ângulo, quando acontecer algumas ocorrências, eu vou olhar para trás e eu vou ver que quem estava errado fui eu, quem estava errado fui eu, mas que naquele momento, pelo calor da emoção, não deu o braço a torcer. Então a gente tem que tomar cuidado às brigas que a gente compra, o que a gente alimenta na mente, o que a gente assiste. Hoje está tudo muito polarizado. Então esse espírito, quando ele ia numa colônia, há mais de um ano, era para falar da importância da espiritualidade superior. De assuntos, atitudes, comportamentos que somam. Porque de coisas que já não somam, nós estamos cansados de saber. Então nós também temos informação o que soma, o que constrói, o que edifica, o que une, o que espiritualiza. Então, ontem no estudo que nós tivemos no CEPAC, lembrávamos do extraordinário livro Nosso Lar, quando André Luiz nos diz que naquela altura, todos os dias às 18 horas, todos os cidadãos daquela cidade paravam o que estavam fazendo, iam para uma praça, ou aqueles que não podiam ir tinham os alto-falantes dentro de casa e faziam uma prece para e pelo Criador.
Ah, todos em nosso lar são católicos, evangélicos, isso, aquilo. Lá não fala a religião da população. Cada um conserva a sua própria, mas já compreenderam melhor a espiritualidade. Imagine o dia que nós estivermos num lugar que nós vamos chegar num ambiente, não vai ser falar de política, não vai ser falar de coisas que não agregam. Já pensou um dia todo Mogi Guaçu, Itapira, Mojimirim, cidades aqui próximas à nossa, um determinado horário, todo mundo, independente do seu credo religioso, elevar o pensamento numa união em comum que é vibrando pela paz do mundo? Nós atualmente reunimos para ver futebol, para ver novela, para ver uma série, coisas boas, mas que não edificam. É entretenimento, mas não é espiritualidade. Entretenimento é fundamental, relaxa, tira a gente dos nossos problemas, é até saudável, mas desde que a gente também tenha um momento para prece, tenha um momento também para o familiar, tenha um momento também para análise íntima. Continua o espírito amigo. O momento se faz marcado por desafios e dessabores incontáveis. Aqui ele narrando um pouco aquele momento 2020, 2021, que nós ainda vivíamos boa parte do planeta paralisado, não havia uma solução para o Covid, aqueles problemas, uma taxa elevadíssima de desencarnes. O medo e a pouca espiritualidade têm levado multidões de encarnados e desencarnados a potencializar suas criações mentais, dando maior espaço aos espíritos das trevas e do abismo. A mente é tudo. Já há um provérbio oriental que nos afiança: mente sã, corpo são. Quem tem uma mente sã já tem metade da sua vida equilibrada. O equilíbrio não começa por ter um corpo sem dor, um casamento sem problemas, filhos que não nos tragam aborrecimentos. Não. Começa em nós. Como eu me coloco a partir do momento que eu acordo? Eu já acordo nervoso, agitado? Eu já olho para fora e falo, puta, mais um dia de sol? Nossa, mais um dia chovendo? Nossa, hoje é segunda-feira, hoje é terça, hoje é quarta. Qual que é a mentalidade que eu acordo? Há pouco ouvimos. Uma senhora saiu, foi fazer suas coisas normal, veio um carro, passou com um carro, um ônibus, um caminhão, passou por cima. Amanhã pode ser nós. Amanhã pode ser nós. Então, nós temos visto atualmente esses problemas. Então, o medo, a falta de espiritualidade, as lutas, os casamentos atualmente, o dado elevadíssimo da estatística de separações com curto espaço de tempo. Então, tudo isso, esse afastamento da espiritualidade, onde estão as suas consequências? Na nossa vida prática. Nunca houve tanta falta de educação no trânsito, na fila de supermercado, na fila de banco, na rua, como nós temos hoje. Nunca se houve crianças tão sem qualquer noção de civilidade como nós temos hoje. Por quê? Porque antigamente o pai falava não, a mãe falava não, hoje pode tudo. E o poder tudo leva à sociedade que a gente tem. Leva a bagunça que a gente está vendo. Então nós temos que repensar. Olha, nós somos um número pequeno aqui dentro. Quantos não estão agora num bar bebendo? Quantos não estão agora usando drogas? Quantos não estão agora parados espiritualmente no tempo? São escolhas. As escolhas que nós temos a oportunidade de fazer. O Espírito continua dizendo acerca da mente. A mente que cria, a mente que transforma, a mente que forma quadros. Um dia, Dr. Bezerra, pelas mãos do Chico, nos idos de 1930, quando não havia televisão,
O pensamento forma um equalizador de quadros. Eu penso, eu dou vida ao que eu penso. Por isso que tem aquele ditado que nos fala, querer é poder. Então a gente vai pensando, vai alimentando. Allan Kardec pergunta qual que é a interferência dos espíritos na nossa vida, no nosso pensamento, nas nossas ações. Maior do que possais imaginar. Muitas vezes são eles que vos dirigem e vos guiam. Os pensamentos que nós tivemos hoje, quais realmente foram nossos e quais foram sugeridos pelos espíritos superiores ou inferiores? Quais vontades eminentemente são minhas e quais são sugestões dos espíritos que eu compro como sendo minhas? Diz André Luiz, no livro Libertação, nem o sábio mais sábio sabe dizer onde termina o pensamento do encarnado e começa a sugestão espiritual. Então, o que verdadeiramente é nosso? O que verdadeiramente é dos espíritos? Pensamento tem forma, cor e cheiro. Poucos daqui ou quase nenhum de nós tem a faculdade mediúnica de ver pensamento. Chico Xavier era um perigo pensar perto dele, ele captava o pensamento das pessoas. Mas nós não temos essa faculdade mediúnica, mas os espíritos têm. As pessoas ao meu lado não sabem o que eu penso, mas os espíritos sabem. E por saber, atraímos pelo pensamento, pela lei da afinidade. O deprimido atrai quem? O ansioso atrai quem? O negativo atrai quem? O problemático atrai quem? É uma questão de afinidade. A partir do momento que eu mudo a minha faixa de pensamento, a minha frequência, com oração, com comportamento, com fala, com ideações novas, é igual quando nós estamos no carro, tiro da rádio A e ponho na B. Ah, essa música não me agrada. Ah, essa entrevista não me agrada. Ah, essa programação não me agrada. Eu mudo de frequência. A modificação de frequência é pessoal. Os espíritos não podem. A minha irmã, por mais que me ame, não pode mudar minha frequência de pensamento. A minha esposa, por mais que me ame, não pode mudar a minha frequência de pensamento. A Mercedes, por mais que me ame, não pode mudar minha frequência de pensamento. Quando nós falamos de evangelho no lar, estamos falando da nossa própria paz de espírito e fazermos do nosso lar um lar saudável do ponto de vista espiritual. Está cheio de espíritos lá fora que não tem vinculação nenhuma com a verdade, esperando uma oportunidade para entrar no nosso casamento e tumultuar, para entrar na nossa relação com os nossos pais, com os nossos filhos, para tumultuar. Está cheio de espíritos lá fora procurando uma brecha para nos lançar a discórdia, para nos tirar daqui. Tem um monte lá fora. Tá vendo, André? Você foi lá no centro, a Mercedes sequer olhou para você hoje. Mas às vezes ela está com problema em casa, às vezes ela está com dor, às vezes está com isso, está com aquilo. Não é que ela não olhou para mim, às vezes ela não olhou foi para ninguém, naquele dia. Mas eu tomo como se fosse para mim. Ah, o comentário que ela fez hoje teve determinado momento que ela olhou para mim. Falei? Ela tem alguma coisa contra eu. E nós vamos alimentando aquilo. Daqui a pouco a gente chega e fala assim, não, eu não vou mais. Quer saber? Eu não vou mais. Só que quem perde somos nós, porque a casa vai continuar com a sua porta aberta, os espíritos vão continuar trabalhando, o passe vai continuar acontecendo, quem vai perder sou eu. Os espíritos aqui vão continuar trabalhando na mesma, os benfeitores vão continuar aqui na mesma, a oportunidade vai continuar aqui na mesma, quem vai perder sou eu. Isso é importante de nós analisarmos.
O que está em jogo com a nossa criação mental, com as nossas ideias, com os nossos desejos, é a nossa própria felicidade. Felicidade é o que nós podemos herdar. Já que não podemos tê-la em plenitude, temos ela em fragmentos. Começar a desassociar a felicidade da matéria. Matéria é prazer, conforto, oportunidades de conhecer pessoas, conhecer lugares. Mas a felicidade, como deriva a sua palavra, ela nasce do íntimo para fora e não de fora para dentro. É uma viagem, é um carro, é um celular novo. Não, porque tudo que eu conquisto materialmente, a partir do momento que deixa de ser novo, passa o seu encanto também. Passa o seu encanto. A felicidade é aquilo que vem de dentro da alma. É aquilo que surge nos momentos mais espontâneos, que têm sido cada vez menores pela nossa vida agitada em sociedade. Hoje, com tecnologia excessiva, televisão, celular, o que é uma maravilha, tecnologia é uma bênção. Mas quando sabemos o tempo de começar e o tempo de parar, quando não nos tornamos escravos dela. Porque nós falamos muito do materialismo, nós falamos muito da ideia de ter, mas precisamos falar também hoje do uso compulsivo do celular, por exemplo. Tem pessoas que não conseguem ficar 10 minutos longe do celular. Criou uma dependência. Rede social, conversa virtual, fala o dia inteiro e não fala nada. Um dia, vamos abrir uma conversa nossa? Vamos ver o que a gente cresceu com a conversa que a gente teve, um WhatsApp. Um dia, vamos pegar esses aplicativos hoje, mostram quanto tempo a gente fica no Instagram, no Facebook, no WhatsApp. Nós vamos nos assustar com o tanto de horas que ficamos por dia, por semana, e multiplica por ano. E o pior, coisas que não há. Ninguém fica mais inteligente por mexer em Instagram. Ninguém fica mais inteligente mexendo em Facebook. Ninguém fica mais inteligente mexendo em TikTok. E o tempo que eu fico nisso, que é um vício, eu poderia estar lendo um bom livro. Qual foi a última vez que a gente leu um livro sem ter um celular perto? Porque a gente está lendo aqui com o celular aqui, não é? Aí o livro fecha e a gente não sabe nem que página está, porque não prestou atenção no que leu. Tem gente que consegue estar com o livro na mão, ou com o jornal na mão, com a televisão ligada e com o celular do lado. É fantástico. Olha, que mulher faz muita coisa ao mesmo tempo. Eu vejo a minha esposa, é cozinhar, cuidar da nossa filha e deixar a casa arrumada, é uma beleza. Mulher é uma benção, olha, consegue tudo isso. Mas esse negócio de estar com um livro na mão, olhar para a televisão e o outro no celular, eu acho que eu sou muito limitado, porque eu não consigo fazer nem duas coisas ao mesmo tempo. Eu estou tentando fazer uma. Qual foi a última vez que nós fomos visitar um familiar sem olhar para essa coisa de celular? Qual foi a última vez que a gente falou assim, hoje eu vou curtir o meu pai, hoje eu vou curtir a minha mãe, hoje eu vou pegar minha esposa, vou dar uma volta na pracinha, como eu fazia quando eu conheci ela jovenzinha, eu jovenzinha, a gente ia dar uma volta lá. Lembra dessa época, né, Mercedes? Faz tempo, né? Mas teve também. Qual foi a última vez, Mercedes? Qual foi a última vez nossa nesse sentido? Parece que a gente casa, muda romantismo, muda tudo. A gente esquece, desaprende. Qual foi a última vez que você viu uma rosa, Mercedes? Bom nem a gente tentar imaginar, né? Faz tempo. É assim, eu também nem lembro qual foi a última vez que eu dei para minha irmã, para minha mãe, para minha esposa, Mercedes. Eu também não lembro. Porque são coisas que a gente deixa. Agora, a gente não deixa de mexer nessa coisa de celular. A gente não deixa. A gente não deixa de ver um grupo de WhatsApp todo dia. Então, essas criações mentais que o espírito de Guilherme fala nessa parte do capítulo, é exatamente a esse respeito que nós temos que tomar cuidado. Porque a vida tem passado muito rápido. Daqui a pouco é o papai que parte, a mamãe que parte, é um filho. Ninguém coloca um filho no mundo para partir antes de nós. Mas, quanto tempo mais a minha filha vai ter comigo?
Às vezes o compromisso reencarnatório dela é de 10 anos, 20 anos, 30 anos. Não sei. Não tivemos agora essa história hoje na parte da manhã? Amanhã pode ser ela, amanhã pode ser nós. Será que nós vivemos o suficiente para dizer assim, eu fiz tudo o que eu podia pelas pessoas que estão ao meu lado? Ou será que eu vou chegar do outro lado arrependido? Do tempo que eu perdi, das novelas que eu assisti, poderia ter feito outra coisa, do capítulo de jornal que eu vi, que falou e não falou foi nada, porque para estar instruído hoje em dia, já foi a época que eu precisava acompanhar um jornal para ficar instruído. Hoje jornal, com todo o respeito, já não instrui mais nada, é totalmente político e tem totalmente um viés por detrás dele. Isso basta a gente analisar e ouvir o roteiro que cada matéria dá. Será que nós temos pegado realmente para instruir ou para passar o tempo? E assim vai passando a nossa existência. Conversávamos quando chegávamos aqui com a Dalcê, viemos aqui em maio, já estamos em agosto, agora a próxima data marcante é o Natal, e 2024 já foi embora. Acabou as Olimpíadas. O que nós temos feito do nosso tempo? Então o espírito de Guilherme, nesta visita à Colônia Esperança, diz o espírito Jerônimo Mendonça, que foi com compromisso do quê? Alertar. Cuidado com o medo. Cuidado com as conversas. Cuidado com os pensamentos. Não dê vida a pensamentos que não vão somar, que não vão agregar. Parece coisas óbvias, quando aqui dentro. Mas quando nós saímos e enfrentamos um dia, uma semana, parece que esquecemos. Então que possamos, ao sair da casa, no dia de hoje, ter aquela ideia de que nós somos espíritos em evolução, mas precisamos correr atrás do tempo, valorizando a oportunidade, valorizando o tempo, para que amanhã, ao chegarmos no mundo dos espíritos, que é a nossa verdadeira pátria, a gente não leve tanta coisa a solucionar para o outro lado. Que o nosso Mestre Jesus, o nosso amigo maior, nos abençoe, nos ampare, nos ilumine, hoje e todo sempre. Muita paz a todos.